When you're using apps on your iPhone, you may start to see this. It's the new App Tracking Transparency prompt. It's a feature that gives you a choice. A choice on how apps use and share your data. Data like your age, location, health information, spending habits. No final de abril, a Apple lançou mais uma de suas habituais atualizações do sistema operacional, chamado iOS. Como de costume, essa atualização trouxe ajustes e novos recursos para os usuários de seus smartphones, usados por mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Só que dessa vez, a gigante de tecnologia incorporou um novo recurso, que dá ao usuário a opção de permitir ou não o rastreamento de seus dados por aplicativos instalados no aparelho. Como a própria Apple explicou nesse vídeo que você acaba de escutar, são informações como sua idade, localização, dados de saúde e seus hábitos de consumo. They collect thousands of pieces of information about you to create a digital profile that they sell to others. E reunidos, esses dados se transformam em uma valiosa ferramenta para que você receba propaganda sob medida. E é por isso que essa opção de privacidade da Apple passou a incomodar outras gigantes de tecnologia, em especial o próprio Facebook, que tem na entrega desses anúncios direcionados sua principal fonte de renda. This is a war of words between two tech giants. O Facebook alega que a Apple joga contra uma internet livre, já que muitos serviços online são oferecidos gratuitamente graças a esses anúncios personalizados. E diz ainda que o interesse dos anunciantes na internet despenca quando não se trata de uma propaganda direcionada, ou seja, que atinja o usuário com um determinado perfil. Afinal, de que forma seus dados são usados pelas gigantes de tecnologia? Até onde vai a capacidade das empresas de monitorar seus hábitos e desejos? E como o lucro das gigantes de tecnologia pode ser afetado por essa disputa? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia André Machado. E antes de seguir na conversa, um aviso especial. Tem coisa boa chegando nos nossos podcasts aqui do Globo. A partir de sexta-feira, sempre ao meio-dia, a gente publica o podcast A Malu Tá On, em que a colunista Malu Gaspar entrevista os seus convidados. Agora sim, fique com a gente. André Machado, agora no final de abril a Apple decidiu incluir essa nova versão do sistema operacional, né? E isso gerou uma disputa muito grande, principalmente com o Facebook. Por que o Facebook e outros aplicativos também se incomodam tanto com esse novo recurso criado pela Apple? Esse novo recurso da Apple, que é na versão 14.5 do sistema iOS, do iPhone e do iPad, ele afeta diretamente o modelo de negócio das Big Techs, especialmente, né, no caso do Facebook, né? Porque você, por exemplo, no caso do Google, o Google você tem um Android, que é o sistema dele no celular, que controla, ele tem a parte de software e não diretamente o hardware, mas ele tem um sistema operacional que está em vários celulares também. Então ele controla meio que as duas pontas da coisa. No caso do Facebook, são as redes sociais, os softwares, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, e a Apple tem os sistemas delas e é um sistema fechado por excelência e tal. O que acontece nesse negócio é que quando vai abrir o usuário no novo iOS, vai abrir um aplicativo, ele passa a ter a opção de permitir ou não que o aplicativo rastreie os seus dados. É uma nova função de transparência de rastreio. E ao não permitir que os seus dados sejam rastreados em qualquer aplicativo, no caso do Facebook, Instagram são os principais, né, interessados nessa história, ele impede que os seus dados sejam utilizados para confeccionar anúncios, que o Facebook faça parceria com terceiros e tal, para criar anúncios personalizados, que é a base do modelo de negócio dessas Big Techs, que você faz tudo de graça, mas você paga com as suas informações pessoais. Esse é o principal motivo da briga, e é interessante ver, né, porque são tipo um Godzilla versus King Kong dos Big Techs, assim.
até fez um título engraçado para a matéria, que era Apple Kong versus FaceZilla, né? Porque é uma briga de gigantes. E aí a gente começa a ver que isso pode ser um sinal de que o modelo de negócio de publicidade dessas big techs pode estar prestes a mudar. André, dando um passo atrás aí nessa conversa para a gente entender de que forma as nossas informações são captadas pelas empresas e como é que elas são utilizadas. O negócio é o seguinte, você entrou no computador, a sua privacidade já está em xeque. Entendeu? Eu me lembro de uma entrevista com o falecido John Perry Barlow, letrista da grande banda de rock Grateful Dead e o autor da Declaração de Independência do Ciberespaço, que numa entrevista para mim, na época do Informática, etc., comentou, olha, você não quer privacidade, você não adianta, você tem que ficar fora da internet, porque na internet não existe. A privacidade praticamente não existe. Então, assim, você entrou no computador, você acessou a internet, os serviços já sabem que modelo de computador você está, o browser que você está usando, seu endereço IP, e tudo que você faz, né, por onde você anda, tudo isso, as buscas que você faz, tudo isso é computado, a sua localização. Eu mesmo recebo mensalmente pelo Google Maps um apanhado de onde eu estive um mês todo. E você foi fazer alguma bobagem e aparece tudo no Google Maps. É um negócio perigosíssimo isso. E eles têm recursos, né? O recurso mais simples para isso é um cookie. Vamos supor que você esteja fazendo uma navegação simples, mas você vai para os sites e hoje em dia você vê os avisos, né? Olha, nós temos nossa política de cookies e tal. Isso é até um reflexo das leis de proteção de dados que estão surgindo por aí. A nova lei diz o que as empresas podem e não podem na hora de guardar, repassar ou usar as informações que cada pessoa fornece ao se cadastrar em sites, navegar em redes sociais, consumir produtos e serviços. Mas, assim, de modo geral, até pouco tempo atrás, isso era um processo que não era transparente. Né? Os cookies coletam os dados, o que você faz, onde você clicou, o livro que você tentou procurar, né? Então, tudo isso eles coletam, e quando você cria um perfil, pode ser numa rede social ou até no site de e-commerce, né? Você vai lá dar o seu nome, você pode dar a sua data de aniversário, gênero, faz um histórico do seu trabalho, idem quando você vai fazer um cadastro na Amazon, qualquer coisa, tudo isso é coletado. Você juntando todas as informações de perfis em redes sociais, os sites que você visita, os fóruns de discussão que você participa, os grupos dentro do Facebook, por exemplo, tudo isso é coletado por eles e, em parceria com terceiros, eles oferecem a você anúncios personalizados, entendeu? Não é nada incomum, né? Você está fazendo uma busca no Google, aí se o Facebook está aberto ali do seu lado, você vê uma oferta relacionada àquilo, né? Você está procurando alguma informação sobre um determinado lugar, um determinado produto, aí você volta para o Facebook, dá um refresh, assim, aí tem lá, produto, um produto ligado àquilo que você procurou e tal. Então são essas coisas que dão a rentabilidade às redes sociais, né? E as buscas do Google também, né? Essas coisas todas estão sendo inclusive o motivo dos órgãos reguladores no mundo estarem atrás deles por conta do monopólio da publicidade digital. E por conta de ser um modelo invasivo, né, a privacidade dos usuários. Agora, André, explica uma coisa. O camarada autoriza, por exemplo, o Facebook a coletar os dados, né, e dá essa autorização, inclusive por meio dessa atualização do iOS 14.5. E aí a gente recebe um anúncio de um terceiro, né, de uma empresa, e eu não cedi meus dados para essa empresa. Agora, exatamente. De que forma essa empresa obteve as informações necessárias para chegar até o meu computador a partir dos meus hábitos? Porque os sites, de modo geral, não são transparentes em relação a essas coisas. Isso normalmente está nos termos de privacidade. Olha, o Facebook se reserva, ou o Google, o serviço online que se reserva o direito de compartilhar seus dados com terceiros. Algum tempo atrás, o Google fez uma atualização dos seus termos de privacidade em que ele exigia do usuário permissão para usar os dados dos usuários através de todos os seus aplicativos. Você tem Google, você tem YouTube, você tem um monte de coisas que tudo que você faz, dos vídeos que você vê, aquela coisa toda, tudo isso pode ser utilizado e os anúncios são feitos em parceria, né? Você tem AdSense, você tem serviços de anúncios que aparecem em parcerias com o Google, e isso tudo
pode até estar claro nos termos de privacidade. A questão toda é que o termo de privacidade é um papiro, é um calhamaço que muita gente não consegue ler. O ideal é que a gente pudesse estudar, pudesse dar uma leitura um pouco mais detalhada desses negócios. É um caminho, mas o problema todo é que a maioria dos serviços praticamente impinge a você o uso. Você precisa, se você não aceitar a permissão disso, daquilo, você não vai poder usar o meu aplicativo. Então, é bastante complicado, o usuário fica um pouco sem saída nesse negócio, entendeu? Mas a publicidade toda vem por conta dessas parcerias. Os dados acabam nas mãos de terceiros, por conta disso. André, já está bem claro qual é o modelo de negócios do Facebook, do Instagram. Eles trabalham usando todas essas informações, vendendo espaço publicitário, né, com informações privilegiadas. Agora, qual é o interesse da Apple em tentar embarrear esse modelo de negócios? O que a Apple ganha oferecendo para o seu usuário a possibilidade de não compartilhar os seus dados com essas redes sociais? Do ponto de vista do consumidor, simplesmente do ponto de vista da ideia de proteção de dados, que está embutida na lei, algumas das fontes que eu ouvi sobre o assunto me explicaram que, a Apple até meio que se antecipou, porque você tem leis de proteção de dados em centenas de países, mas em diferentes estágios de maturidade. E aí, assim, desse lado do consumidor, a Apple meio que se antecipou, dando ao usuário a opção de escolher se aquele aplicativo é realmente importante para ele, de modo a ele permitir todas as informações ou não. Esse é um lado que, do ponto de vista do consumidor, pode ser bacana, por causa da opção do usuário, entendeu? É interessante, muitas pessoas não têm essa noção de que o aplicativo mais simples que elas estão trabalhando, e elas estão utilizando como um joguinho, uma coisa assim, não é diferente de outros, que os dados também são coletados, aquela coisa toda. Ora, o outro lado da história é o lado da Apple. A Apple é uma empresa cujo DNA de sistema fechado é histórico, entendeu? Sempre teve o computador dela, o sistema dela, entendeu? O iTunes dela, que acabou faz um tempo e tudo. Então, assim, o grande foco agora é a loja de aplicativos dela, e ela que está, inclusive, também na Berlinda, por conta das taxas de 30% cobradas dos desenvolvedores para publicarem seus aplicativos lá, entendeu? Uma medida como essa, no novo iOS, pode diminuir bastante o incentivo a você criar aplicativos gratuitos, transformá-los, o pessoal pode ter que começar, ao invés de você ter um aplicativo que você baixa gratuitamente, depois você cobra uma assinatura por ele, ou por itens que você compra lá dentro, você pode ser obrigado a cobrar na hora de baixar e tal. A gratuidade, né, pode estar ameaçada com isso. E aí o controle da Apple, nesse caso, aumenta com essa medida. Então pode ser uma coisa de extremo interesse dela, porque é um negócio bem complicado isso, porque afeta os desenvolvedores menores, as médias e pequenas empresas que trabalham com desenvolvimento de software, porque eles podem ficar, eles precisam, antes de cobrar de repente por um serviço, eles precisam criar uma massa de consumidores, precisam criar escala, e às vezes eles só conseguem isso com o aplicativo inicialmente gratuito, como muitas empresas de software fizeram no passado, né? E depois começaram a cobrar, em termos de exclusividade, aquela coisa toda. Então, assim, a Apple certamente tem esse interesse, né? Do ponto de vista do consumidor, é interessante você ver essa briga, porque a gente pode ganhar algum terreno, mas ela também pode ser grandemente beneficiada. Ou seja, para a Apple não é vantagem nenhuma hospedar lá na sua App Store aplicativos gratuitos como o Facebook e o Instagram, que estão ganhando bilhões de dólares com propaganda, e a Apple não leva nada nisso, é isso, né? Exatamente, é mais ou menos por aí. É o controle, entendeu? O controle é uma coisa fundamental na cultura da Apple, sempre foi. Se você vai, eu vi o Steve Jobs falando, eu peguei o Steve Jobs no ano 2000, quando ele teve aqueles lançamentos e tal. O cara é uma conversa de vendedor, qualquer apresentação que ele fazia. O produto assim, atrás de produto, e no final, como uma estratégia, qualquer estratégia de reunião, né? Você deixa o mais importante para o final. Aí ele fala, tem mais uma coisinha. Aí a mais uma coisinha era o grande lançamento. Now I'd like to talk about something that's near and dear to my heart, and that's the iPhone. É um negócio, era um gênero do marketing. Todo mundo falava muito bem com o gênero da tecnologia, mas na verdade era um gênero do marketing. Agora, o que a Apple está fazendo não é simplesmente impedir que esses dados sejam
liberados, utilizados por terceiros. Eles simplesmente dão essa opção. Ainda assim, o próprio Facebook, todo o conglomerado que envolve o Facebook, afirmam que isso pode inibir a publicidade dirigida, inclusive suscitando o debate sobre esse pagamento pelos aplicativos. A gente pode imaginar um modelo de negócio no qual o cara tem que pagar para ter Facebook, Instagram, WhatsApp, esse tipo de coisa? Eu acredito que vai ser difícil você pagar por isso, embora, né, algumas coisas tenham mudado ao longo do tempo. Tá, né? A música agora você paga, né, por assinatura, streaming, essa coisa toda. Mas o Facebook está reagindo violentamente a isso. O Facebook já preparou pop-ups, né, janelas que abrem no novo iOS, instando os usuários a permitirem um rastreamento, afirmando que ele faz um trabalho responsável, que garante a privacidade, que ele tem os limites direitinho, entendeu? Colocados nos seus devidos lugares, aceitando, né, que seus dados sejam coletados. O usuário vai assegurar que esses aplicativos continuem gratuitos, entendeu? Mas, assim, tem empresas do tamanho de um Facebook que, né, vão fazendo aquisições de possíveis concorrentes, até teriam isso. Teriam essa possibilidade de fazer alguma coisa paga e tudo, mas dificilmente. Isso aí deve ser uma briga que deve ser desenrolada durante mais algum tempo, entendeu? Agora, o Zuckerberg certamente vai tentar se manter no modelo dele o máximo possível, entendeu? André, o WhatsApp anunciou essa semana que os usuários vão poder transferir dinheiro entre si por meio do aplicativo, né, sem pagamento de taxas. Essa disputa aí da Apple com o Facebook, que é dono do WhatsApp, afeta de alguma forma essa funcionalidade? Não, acredito que não. Isso é mais uma funcionalidade, é uma coisa um pouco diferente, mais voltada realmente para o lado financeiro do WhatsApp. Não tem a ver diretamente com publicidade a princípio, né? É só mais uma forma virtual de você transferir dinheiro e tal, né? Como já temos Pix e outras coisas aí, já temos os próprios, né? Os próprios TED, Docs da vida e tal. Então é uma maneira de capitalizar em cima de um aplicativo que é utilizado para todo mundo. Não acredito que a briga afete diretamente. O que é premente nessa história aí, e já houve alerta sobre assim, a possibilidade de aumento de golpes no WhatsApp, entendeu? Assim, principalmente golpes de engenharia social, que é o tipo de golpe que aparece mais, né? O cara te dá uma ligada, ele te pede não tem esse código aqui, um golpe famoso que andou circulando por aí foi isso, né? A pessoa telefona, um dos últimos foi alegando uma pesquisa contra a Covid, não sei o quê, e aí fazia uma enquete com a pessoa, depois dizia que estava tudo certo e pedia a pessoa repetir um código que ia chegar no SMS. Esse código era tipo o código de autenticação do WhatsApp, e aí o aplicativo era clonado. Eu fico imaginando que com o chamariz que esse negócio do dinheiro não pode levar para o WhatsApp mais tentativas de golpe, entendeu? Mas eu não acho que se relaciona diretamente com essa briga, não. Agora, André, você já mencionou as leis, né, de proteção de dados, que essa ação da Apple, de alguma forma, converge com o avanço dessas legislações. Mais de 140 países já fizeram algum tipo de lei nesse sentido. E o Brasil tem a sua própria Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece que essas informações pessoais são de posse do usuário. O brasileiro pode exigir que órgãos públicos e empresas privadas informem tudo o que foi coletado, como foi guardado e para que será usado. Se a gente for comparar o que a lei brasileira diz e o que a ação da Apple traz, o que muda em relação na diferença entre uma e outra? A Apple, basicamente, ela tomou a frente e criou uma funcionalidade para, vamos dizer, facilitar essa transparência, né? Porque o grande cerne das leis de proteção de dados, inclusive a nossa, é a transparência. As empresas deixando claro como tratam os dados, como tratam as informações pessoais e tal. E a Apple meio que se antecipou a isso. Isso pode ser realmente uma tendência, né? As empresas precisam realmente se preparar para isso. Né, esse negócio dos cookies que eu falei já é um sinal disso, né? Todo site agora já tem um aviso de cookies, aquela coisa toda. E eu acho que é uma medida interessante, embora, claro, né, tem esse motivo de negócio por trás que a gente comentou. A questão toda é ter uma fiscalização grande desse negócio. Os órgãos reguladores estão realmente de olho nas big techs por conta desse modelo de negócio ter se transformado num grande monopólio, entendeu? E aí
é preciso apertar bastante para que o modelo de negócio se torne um pouco mais democrático, né? Não fique só dentro das big techs como Google e Facebook, entendeu? Agora, do ponto de vista do consumidor, em tese é tudo lindo, né? A lei garante que o dado é do consumidor, ele é obrigado a compartilhar e tudo mais. Mas na prática, essas empresas exercem uma pressão danada, né? Por exemplo, o WhatsApp já vem avisando os usuários que quem não aceitar lá os termos de compartilhamento de dados não vai mais poder trocar mensagens pelo aplicativo. O consumidor tem alguma alternativa nesse cenário? Eu acho que é preciso analisar caso a caso. Como eu falei, você tem que tentar examinar os termos de privacidade, verificar os termos entre aplicativos, quais são os aplicativos que seriam menos invasivos. Mas a questão é muito difícil, realmente. A pressão é grande porque os textos dos termos são longos, nem sempre, né, são claros. E a questão toda é a velocidade com que a gente está acostumado a ter as coisas na internet. Você baixa um aplicativo, você entra no negócio, você quer usar imediatamente. Então, você não quer piscar 2 vezes, você quer seguir em frente. Então, é preciso ter uma conscientização maior das questões de segurança. O uso de um dado ou outro seu, né? Uma das fontes que eu ouvi sobre o tema falou assim, você vai examinar o aplicativo ou o serviço e você tem um aplicativo que te diz, o André gosta de cerveja. Beleza, mas ele não está falando a marca, o lote, não sei o quê, o lugar onde bebe, aquela coisa. Você tem outro aplicativo que é o acesso ao que você consumiu no jantar ontem, com todos os dados, quem cozinhou, onde você comeu, o ponto do cozimento. Então, aí é um negócio que não tem que ver se as permissões fazem sentido, entendeu? Porque tudo bem, você sabe, se você vai usar alguma coisa gratuitamente, você vai ter que ceder algumas coisas, alguns dados. A questão é você perceber que dados você está disposto a liberar e se aquele aplicativo é fundamental para a sua vida, seu trabalho, e é uma questão que você tem que pesar na balança, entendeu? So, Carl, the European Commission has now issued what it calls a Statement of Objections, a preliminary finding that Apple says distorts competition in the music streaming market and abuses its dominant position. Agora, André, a Apple tomou essa atitude e ela está sob pressão nesse momento, né, de órgãos reguladores de diferentes países. A gente já mencionou aqui nessa conversa essa disputa com Fortnite e essa obrigação de pagamento dos aplicativos que estão dentro da App Store. Até que ponto ela faz esse movimento também, de alguma forma, para dar uma resposta a esses órgãos de regulação que ela, de fato, tem trabalhado por proteger o usuário? Eu acredito que essa nova funcionalidade seja um início de resposta. Essa disputa com a Epic Games, que é a desenvolvedora do Fortnite, ela é bem emblemática e também tem a ver, o Spotify, né, também colocou processo e tudo, é bem emblemática do tratamento que ela dá aos desenvolvedores, né? Aquela coisa que eu falei, do DNA do sistema fechado, né? Tem que ser pela loja dela. Quando a Epic Games disse que queria botar uma forma de pagamento direta de dentro do jogo, do próprio aplicativo do jogo, a Apple imediatamente baniu, depois o Google baniu também e tal. Mas assim, essa questão. A Epic, no próprio julgamento, o Sweeney, o CEO da Epic, falou que a empresa, você está se colocando como tipo uma porta-voz dos programadores do mundo, dos desenvolvedores do mundo, fazendo oposição à política da Apple de cobrar taxas e tudo. Entendeu? Então, assim, realmente pode ser um sinal, mas eu acho que ainda vai haver muita briga nesse setor, não só com a Apple, com o Google, Facebook, Amazon, essas empresas que estão dominando vários setores, né? Não só a publicidade digital, o e-commerce, essa coisa toda, isso tudo, os governos têm que ficar bastante atentos. Isso é uma questão que deve ajudar a moldar uma nova economia digital, né? André Machado, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Valeu, André. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado a vocês. Agradeço a honra aí do convite. Tá? Um grande abraço a todos. Esse
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.